O futebol faz parte da vida de todos os brasileiros, é a grande paixão nacional. Mas o que pouca gente sabe é que a participação das mulheres em campo era proibida. Pois é, foi vetada pela legislação brasileira até 1979. Décadas se passaram, as mulheres em campo tiveram conquistas, mas a luta continua. E é necessário revisitar os caminhos percorridos pelo futebol feminino no país e no Ceará para que a gente possa compreender o atual panorama da modalidade e por que ainda há disparidade em relação à prática masculina. Afinal, futebol, Lana, também é coisa de mulher. Com certeza. Então entra na roda que hoje nossa conversa é sobre futebol no ritmo de samba. Vem! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. E hoje é um programa especial porque eu e Camila Lima estamos de volta, ou seja, o Roda de Mulheres está de volta à programação da TVC e nós contamos muito com a sua audiência, tá bom? E no programa de hoje vamos falar de duas paixões nacionais, né? Que é o futebol e o samba. É verdade, Lana. Estamos muito felizes, né, de estar de volta à programação aqui da TVC com o nosso Roda de Mulheres e hoje recebendo mais mulheres maravilhosas aqui na nossa roda, né? Para falar tá grande e bonita hoje. Grande e bonita, Florida, né? Sobre esse assunto, essas duas paixões nacionais, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui várias mulheres. Primeiro as meninas da banda, né? O samba, a Roda das Minas, né? Com a Clarice, a Thaís e também a Brena. E além dessas outras três aqui, Lana. Que vem para falar de futebol feminino, não é isso? Temos aqui a Ingrid, que está representando a torcida antifascista do Vozão, não é isso? A Lana, que é assessora do Fortaleza, e a Karine, que é comentarista esportiva. E jornalista também, né? Colega. Olha, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de conversar, porque quando comecei a produzir essa pauta, eu vi a importância e a necessidade de se falar sobre o futebol feminino, né? E vendo o livro da Karine, que ela fala sobre os impedimentos da mulher, quer dizer, que as mulheres, os impedimentos começam antes da mulher entrar em campo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente. Eu fiz o livro em 2017 como trabalho de conclusão de curso de jornalismo e eu estava tentando unir alguma coisa que pudesse juntar o universo feminino, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, o esporte, que eu entrei no jornalismo por causa disso, e a parte histórica também. Eu sempre gostei muito de falar dessa questão histórica e pesquisando alguns temas possíveis para falar, eu me deparei com o futebol feminino porque eu vi que só se falava em futebol feminino aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, desde 2008. De 2008 para cá... Começaram a falar a partir dessa data. Sim, a partir de 2008. Mas já existe lá por trás uma história. Porque 2008 foi um marco, digamos assim, porque foi quando começou o campeonato oficial pela Federação Cearense de Futebol, o campeonato feminino. Mas não existia nenhum registro, nada antes disso. E eu perguntei, tipo, não é possível que antes disso não tenha tido futebol cearense aqui em Fortaleza, aqui no estado. E foi quando eu fui procurar e descobri que teve um campeonato em 1983, que foi até o time do Ferroviário, que foi campeão, e no site do Ferroviário consta esse título, mas ninguém, assim, sabia falar. Eu perguntei, no site tem um título feminino, quem pode falar sobre isso? Ninguém falava. Ninguém sabia, na verdade, era uma coisa que tinha no site, mas ninguém sabia, e foram me indicando umas pessoas e até que eu cheguei num senhor que é o seu César Bastos, que era o diretor do Ferroviário nessa época, na década de 80, e ele ainda tem contato com essas jogadoras da época até hoje. Foi aí, a partir daí que o meu livro começou. Foi em 83 que foi o primeiro campeonato, é isso? Isso, o primeiro e único, praticamente, aí parou, porque depois parou de novo. E retornou décadas depois. Isso. É interessante que 83 foi um pouco tempo depois que acabou o veto, que antigamente as mulheres elas eram proibidas de entrar em campo, uma coisa absurda, né? Porque diz que aquilo ali podia, de alguma forma, afetar a fertilidade da mulher. Enfim, o futebol feminino ele foi proibido por lei, realmente, de 41 a 1979, e sendo que em 83 foi só em 83 que ocorreu a regulamentação do futebol feminino. Em 79 eles tiraram o decreto que proibia,
mas só em 83 que teve a regulamentação. E essa regulamentação, ela versa sobre isso, né? Em cima disso, das limitações, digamos assim, da mulher em campo, né? Que ela, a trave seria de um tamanho específico, né? A bola seria mais leve que a convencional jogada nos campos masculinos, né? Era todo em cima já dessas supostas limitações femininas, né? Era... Isso. Eu sempre falo que, e é daí que surge o título do livro, né? Que o livro se chama A Verdadeira Regra do Impedimento, que eu sempre falo que pra gente que é mulher, que é torcedora, que é jornalista, que está de algum modo dentro dessa área de esporte, a verdadeira regra do impedimento, ela tá fora dos gramados. Porque sempre, se você é mulher, com certeza as meninas aqui já ouviram isso, que vão perguntar: ah, você gosta de futebol, então explica a regra do impedimento. Então eu tenho certeza que elas duas já ouviram isso, porque é uma coisa recorrente para toda mulher que gosta dessa área. Então eu falo que o título do livro então surge a partir disso, que é uma regra, digamos assim, que está fora dos gramados. Nessa questão da visibilidade do futebol feminino, né? A Copa que aconteceu há pouco tempo, a Copa do Mundo Feminino, ela conseguiu, acho que foi pela primeira vez que uma Copa do Mundo Feminino ela é transmitida em rede nacional e teve realmente uma grande visibilidade. Eu queria saber que a Lana também falasse, e a Ingrid também falasse a respeito disso, como essa visibilidade que foi dada pela Copa, como é que ela se reflete, né? no campo? No futebol estadual, por exemplo. Então, a Copa do Mundo Feminina trouxe repercussões positivas para o Ceará. A gente já percebeu que houve um aumento na média de público que compareceu para assistir os jogos, né? E foi num momento importante, já que o time feminino do Ceará estava disputando uma vaga na Série A1. E também contribuiu para que a gente tivesse uma real dimensão de como está o futebol feminino no restante do país, já que a própria Marta fez uma série de denúncias, né, durante os jogos, mas também alguns vídeos foram sendo, né, liberados mostrando como outros clubes no país, né, estão tratando as jogadoras mulheres. Quer dizer, nós levantamos muitas bandeiras que eram importantes, né? E a Copa, lamentavelmente, não levamos a taça, mas acho que foi importante nesse sentido, né? Foi um marco e mostrou também a importância da representatividade, né? Sim. Na Copa, as pessoas, tanto mulheres como homens, puderam se perguntar: onde é que está o futebol feminino, que eu nunca vejo na TV, não é televisionado, né? Não ouço no rádio. A gente vê o futebol masculino, tem milhares de campeonatos brasileiro, estadual, mas a gente não vê as meninas na tela, e mais né? do que isso, que as mulheres, elas têm competência de estar no campo jogando o mesmo tempo que os meninos e na mesma forma, não é isso? O que acontece é que por a gente não ter essa questão de estar com todas as transmissões de todos os campeonatos, a Copa ela trouxe essa visibilidade e o acesso à informação. Então, assim, se antes as pessoas não tinham esse interesse, a questão do aumento do público, a gente teve uma procura, aumentou a procura de escolinha, de como, eu quero fazer um teste no clube, como é que eu faço? Lá no Fortaleza a gente sentiu muito, principalmente porque a gente está em fase de montagem e fechamento de elenco para disputar as duas próximas competições, que é um torneio de desenvolvimento sub-20 e o Campeonato Cearense. Então, porque é a questão do acesso à informação mesmo. Então, muita gente não sabia ou não acompanhava por isso, porque você tem um campeonato, né, como a Copa do Mundo, numa TV aberta, é completamente diferente. Totalmente diferente. Então, as pessoas vão atrás, querem se informar, querem saber como funciona, e aí começaram a saber o nível do futebol que a gente está, que as nossas atletas, a maioria joga no exterior, por exemplo, enfim, então o acesso à informação, ele realmente transformou e levou com que o interesse tanto de torcida como de atletas procurassem o clube. E que a seleção tem outras jogadoras, para além da Marta, da Formiga e da Cristiane, né? Que são super representativas e que a procura na escolinha também demonstra o quanto essas meninas, né, tipo jovens, ainda crianças, estão sedentas pelo esporte, só não tinham a informação de que elas podiam participar também de uma escolinha, né, de integrar o time. Tu tinha uma pergunta, né, Thaís? Sabe? Não era bem uma pergunta, na verdade. Eu ia falar sobre o interesse mesmo, né, porque inclusive a gente viu que bares lotados, assistindo jogos. Vibrando, né? Exatamente, então encontros. Vou falar agora de música, nós fizemos gigs. Então, é isso, né? Eu acho importante, movimenta. Tem tudo a ver, né? Sim, não, e
o interesse é muito importante, a gente tem que estar atenta mesmo. Né? Nesse momento, acho que o mais importante é a gente lembrar que o futebol feminino ele não volta só daqui a 4 anos na próxima Copa, muito pelo contrário. E a gente precisa justamente dar esse apoio para as meninas no cotidiano mesmo, no dia a estádio, dia. assistir os Exatamente. jogos, né? Se informar onde que estão acontecendo os jogos, por exemplo, aqui em Fortaleza, sempre que tiver. E porque o apoio não é só durante uma Copa, Sim. né? Não é só nas redes sociais. O apoio nas redes sociais é super importante também porque demonstra como as pessoas estão atentas a isso se tiver, tem uma grande demanda, né? Mas ir ao estádio também é um apoio super importante. Mas né? temos Sobre o depoimento de duas atletas do Ceará e também do Fortaleza. Eu quero convidar vocês para a gente assistir agora, tá bom? Vamos lá? A minha trajetória no futebol, comecei, tinha 9 anos de idade. Era bem pequena mesmo, jogava com os garotos. O futebol para mim é tudo, né? Eu amo jogar bola, eu não sei fazer outra coisa se não sei jogar bola e pretendo jogar por um bom tempo ainda. Tá faltando muita coisa, mas eu sei que já melhorou. Como eu falo, a paciência, mas tem melhorado muita coisa. Mas a igualdade, né? O respeito também. Algumas coisas que o masculino tem, o feminino não tem ainda. Toda modalidade, tudo é dificuldades na nossa vida. Mas o futebol feminino é isso. Eu escolhi viver isso, não me arrependo. Eu sou feliz fazendo o que eu gosto, eu amo fazer o que eu gosto. O preconceito ainda rola, mas a gente nem se importa mais, a gente nem liga porque eles falam, a gente só mostra dentro de campo e pronto. Eu não costumo, me sentir coitadinha nessa área. Nós somos mulheres, nós somos guerreiras e a gente vai provar isso na modalidade que consideradamente masculina a gente é capaz de fazer o que um homem faz. Qualquer coisa que ele faz, uma mulher pode ter certeza que ela também faz na modalidade de se dizer masculina. A gente está lutando aí pelo nosso espaço, a gente está conseguindo aos poucos e vamos aí. Eu vejo uma expectativa grande de crescimento agora que os clubes são, não vamos dizer, obrigados a ter time feminino. Eu vejo como uma possibilidade de crescimento na área do futebol feminino. Quero deixar meu recadinho, sim, dessa nova levada, dessas novas atletas que estão se formando, que estão querendo, que praticam o futebol feminino. É importante dar consciências que elas possam ter, que tem que ter, na verdade, de segurar essa bandeira que já foi levantada há muito tempo atrás. Tá? Então, se entreguem, treine, busque a igualdade, assim como nós viemos buscando já de muito tempo. Então, estou muito feliz pelo Fortaleza Esporte Clube ter aberto essas portas. Então, obrigado, valeu. É isso aí. Olha, duas palavras que eu acho que foi marcante, tanto no depoimento das meninas do Ceará quanto do Fortaleza, que foi a questão da igualdade e do respeito. Né? Eu queria que vocês colocar isso aqui na roda para a gente comentar um pouco a respeito disso. Né? O que acontece é que existe, por exemplo, vamos falar de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Às vezes elas jogam, por exemplo, em estádios que o masculino não joga. Né? Foi uma coisa até questionada em algumas matérias e tal, por que os times não mandam seus jogos no mesmo estádio que o time masculino, por exemplo. Então, assim, existem algumas dessas diferenças que incomodam, isso sem falar do básico, o salário. E que vão fazer toda a diferença no resultado também, né? Isso, exatamente. A gente ouviu muito durante a Copa falando sobre a seleção brasileira, né? Que a seleção não tinha um alto nível, mas como você alcançar um alto nível se você não tem um investimento naquele time? A gente vai lá para trás trazendo as questões de base. Então, quando você não tem uma base, também não tem esse trabalho de base, isso serve para todos os esportes, né? É difícil você exigir um alto nível, apesar de que eu acredito que evoluiu bastante, assim, principalmente depois de acompanhar essa última Copa, o nível técnico, tático, realmente está outro nível. Mas também porque temos muitas jogadoras que atuam na Europa, então a gente tem essa defasagem realmente de base aqui no Brasil, a gente não tem o estímulo de ter a prática do futebol feminino nas escolas, por exemplo, né? Então é uma coisa que ainda está engateando em relação aos Estados Unidos. Esse papo tá muito bom, mas samba tem tudo a ver com futebol, né? E a gente vai chamar o intervalo agora com as meninas do samba aqui, a Roda das Minas, para a gente curtir um sonzinho enquanto a gente vai pro intervalo e volta já já. A gente volta já já.